Good afternoon. Boa tarde. Before we head back into our subject of Paul's journey, Antes de voltarmos ao nosso assunto da jornada de Paulo, I just want to review one concept that came up yesterday, eu quero apenas revisar um conceito que apareceu ontem, and that was when we were considering the nature of parables. e é que quando estávamos considerando a natureza das parábolas, At the very beginning, we drew up some subjects that I'm hoping we can review in this school. desde o começo surgiram temas que eu espero que a gente possa revisar na escola. Acts 27 that we're currently doing, Atos 27, que é um que a gente está atualmente cobrindo, and this is Paul's fourth missionary journey. e essa é a quarta viagem missionária de Paulo. Then I'm hoping we will also delve into a study of Pyrrhus Eu espero que a gente também possa entrar num estudo sobre Pirro and his history in Macedonia and Italy. e a sua história na Macedônia e na Itália. And then if we will also look at the history of World War II. E também, se a gente puder, olhar para a história da Segunda Guerra Mundial. Now, if you were to bring all of these different stories to our concept of parables, Mas se você tentar trazer todas essas histórias para o nosso conceito de parábolas, I generally find people are happy to see Acts 27 as a parable. geralmente a gente encontra que as pessoas facilmente podem ver Atos 27 como uma parábola. It seems to be a repeating pattern that Acts 27 is easy to see, Parece ser um padrão que se repete de que Atos 27 é algo fácil de ver, but then we come to the history of Pyrrhus, mas então a gente chega na história de Pirro. and we're dealing with the breakup of Alexander's empire. E a gente está então lidando com o quebre do Império de Alexandre. Before I continue, do you have a question? Antes de eu continuar, você tem uma pergunta? No? Oh, sorry. So then we come to the history of Pyrrhus, Então a gente chega na história de Pirro. and when you ask the question, is that also a parable? Então quando você faz a pergunta, isso é também uma parábola? There starts to be this little bit of hesitation, and then people say, yes, it's a parable. Começa tendo um pouco de excitação, então as pessoas vão e dizem, sim, é uma parábola. And then we come to the history of World War II, E aí, então a gente chega na história da Segunda Guerra Mundial. and then you ask if that's a parable. E aí você se pergunta, será que isso é uma parábola? And this is usually where people hesitate and resist. E é aqui que as pessoas hesitam e resistem. So the next question to be asked is, what's the difference between the history of World War II and the history of Pyrrhus? Então a próxima pergunta a ser feita é qual a diferença entre a história da Segunda Guerra Mundial e a história de Pirro? Both are just the rise and fall of empires or kingdoms, Ambas são a ascensão e queda de impérios ou de reinos, as written in history. da forma como estão escritas na história. Both contain a great deal of similarities. Ambas contêm uma grande porção de similaridade. And then when confronted with World War II being a parable, people generally then start resisting Pyrrhus being a parable. Então, quando as pessoas são confrontadas com a Segunda Guerra Mundial, as pessoas então agora voltam e se tornam resistentes a Pirro ser uma parábola também. And it ends up being a problem where we see these histories not as parables. E aí então se torna um problema quando a gente não é capaz de ver essas histórias como parábolas. That somehow we're doing something different compared to what we're doing in Acts 27. Como se de alguma forma nós estivéssemos fazendo algo diferente quando comparado ao que fazemos em Atos 27. So what's our answer to that? Então qual que é a nossa resposta a isso? Where did we go? Aonde nós vamos? Daniel 8, verse 8. Daniel 8 verse 8. Daniel 8, verso 8. If you would turn there. Se você puder ir até lá. And without reading it, would somebody tell me what this verse is talking about? E sem ler, será que alguém de vocês pode me contar do que esses versos se tratam? Summarize it for us in a few words. Fazer um resumo pra gente em algumas poucas palavras. The breakdown of the notable horn. Okay? Ok. You have anything to add? Você teria alguma coisa para adicionar?
Não, só que também foi dividido entre os... denota o momento em que foi dividido entre os 4 generais. It talks about the moment where it was divided into 4 generals. Sorry, what was that? Alguém falou alguma coisa? Brother Joachim. Irmão Joaquim. También hay un tiempo Summarize verse 8 for us. Faz um resumo do verso 8 pra gente. es la caída de Grecia, É a queda de Grécia, la división del imperio a divisão do império. en 4. Sorry, I'm translating. It's because he's speaking in Spanish, I translated Okay. to Portuguese. 1, 2, 3, 4. It's the fall of Greece and the division of the empire. Okay. Pero el tema es que hay una parte de la historia que no narra. But there is a portion of the history that isn't told. That is not told. Okay. So Daniel 8 verse 8 Então Daniel 8, verso 8, gives us the story of Alexander the Great nos dá a história de Alexandre o Grande as a horn, como um chifre. and then it says he falls, Então diz que ele cai, it's broken, é quebrado, and instead of him come up 4. e no lugar dele surgem 4. What's the problem with that story? Qual é o problema com essa história? Ela salta 22 anos de história. And what happens in that 22 years of history? E o que acontece durante esses 22 anos de história? The empire is first divided in many parts, and O império primeiro é dividido em muitas partes, then through conquest, only 4 remain. e através das conquistas somente 4 permanecem. And this is the portion Daniel chooses to highlight. E essa é a porção que Daniel escolhe ressaltar. So if we actually investigate that history as recorded by Daniel, Então, se a gente realmente investigar essa história que foi we see escrita that por Daniel, the more accurate, the more true to history story a gente vai descobrir que se a gente for mais fiel à história, would be that Alexander the Great fell, foi de que Alexandre o Grande caiu, his empire is divided into dozens of generals. seu império é dividido para uma dúzia de generais. If we draw that, A gente pode desenhar isso. we have one, Temos um, he's broken, ele se quebra. in exchange for, after his death, Após a morte dele, we have 22 years, temos 22 anos, 4 wars, 4 batalhas, 4 guerras, dozens of generals, uma dúzia de generais. and then for about half of this period, E aí, por cerca de metade desse período, you have 5 horns. você tem 5 chifres. And then at the end of this 22 years, E aí, no final desses 22 anos, in 301 BC, no ano 301 a.C., you have 4 horns. você vai ter 4 chifres. And how long do you have 4 horns E for? por quantos anos a gente tem 4 chifres? 4 anos. 3 to 4 years. De 3 a 4 anos. And then Cassander dies, E então Cassandro morre in around 298 BC, por volta do ano 298, 297, 298, 297, 298. and then you're down to 3 horns. E aí então vão ter apenas 3 chifres. So you have this whole period of history, Você tem todo esse período da história. and what does Daniel do? E o que Daniel faz? Só uma coisa que esse... Never mind. What does Daniel do to this history? O que Daniel faz com essa história? Brother Daniel. Irmão Daniel. Somehow he's just speaking the 4th generation. De certa forma, ele só seleciona a 4ª geração. If he gets just after the 4th war, Se ele escolhe somente depois da 4ª guerra, he ignores the 22 years, ele of ignora os course. 22 anos.
Pre- he ignores the whole 22-year period Então ele ignora esse período de 22 anos and he picks up this 4-year period here. e ele seleciona esse período de 4 anos aqui. Right over here you have a history where there's 2 horns. Logo aqui depois a gente tem uma história de 2 chifres somente. And he decides that to make a prophetic point, E ele, para fazer um ponto profético, ele escolhe he's going to take this history que ele vai tomar essa história and this date here. e essa data aqui. So Daniel 8 verse 8 goes from 323 BC Então Daniel 8, verso 8 vai do ano 323 a.C. to 301 in this 4-year history. ao ano 301 para essa história de 4 anos. And then it skips all of this history and goes straight to 2 horns. Então ele salta toda essa história e vai diretamente para 3 chifres. 3? Ou 2? 2 horns. 2 Para 2 horns, chifres. sorry. 2 chifres. We find those 2 horns in Daniel chapter 11. A gente vai encontrar esses 2 chifres em Daniel 11. It skips the history of the 3 Salta a história dos 3 and goes straight into a history of the king of the north and the king of the e south. salta diretamente para a história do rei do norte e rei do sul. So why does Daniel do that? E por que Daniel faz isso? Because if I was to write a history book Porque se eu fosse quem tivesse que escrever um livro de história and cut out all of those points, e eu cortasse todos esses pontos, the vast majority of that history, a maior parte dessa história, people could argue I was being inaccurate. as pessoas poderiam argumentar que eu não estaria sendo preciso. Why does Daniel do that? Por que Daniel faz isso? Sister Barbara. Irmã Bárbara. Porque toma lo más relevante. Because he chose the most relevant. The most relevant to make what point? O mais relevante para fazer qual ponto? He wants to create a logic Ele quer criar uma lógica based on these histories. baseada nessas histórias. So, to make his prophetic point Então, para fazer o seu ponto profético in application, e a sua aplicação, these are the pieces he wants to pick. essas são as peças que ele quer selecionar. And how did we describe this picking yesterday? E como é que a gente descreveu essa seleção ontem? Como los mejores cerezas. As the best cherries. Can you expand on that thought a little? Você pode expandir um pouco esse Explain to pensamento? us what you mean. Explica pra gente o que você quer dizer. Que, That o sea, de todas las cerezas of saca every las cherry. mejores. You choose the best. So there's a tree full of cherries, Então tem uma árvore cheia de cerejas, or you could use any fruit. ou pode ser qualquer fruta. And Daniel goes E Daniel vai and he says, "This is the fruit I want to pick e ele diz: essa é a fruta que eu quero pegar for my purpose." para o meu propósito. You don't pick every cherry Você não vai pegar todas as frutas, because it's loaded. porque senão vai ficar muito cheio. Why don't you pick every cherry? Por que você não pega todas as frutas? Why wouldn't he pick up this third wall where you have 5 horns? Por que ele vai escolher dessa terceira... por que ele não escolhe essa terceira guerra quando a gente tem 5 chifres? Why isn't Daniel doing that? Por que ele não faz isso? Porque considera que los mejores frutos son los que sirven para su aplicación. Because he's selecting the best fruits for his application. Okay. So he sees that this history is not relevant to him. Então ele percebe que essa história não é relevante para ele. At the very best, it would just distract us from his application. Na melhor das hipóteses, iria somente nos distrair da sua aplicação. So he's going to completely ignore it, Então ele vai ignorar completamente, like it never happened. como se nunca tivesse ocorrido. Are we okay with that? That A gente- that's what he's doing. A gente está bem com isso, de que é isso que ele está fazendo? Você pode repetir? So Daniel sees
a history loaded with information. Então Daniel ele vê uma história carregada de informações. And he picks out specific events. E ele seleciona esses eventos específicos. And when looking at this history in depth, I would suggest these are not even the most significant events. E se a gente fosse olhar para essa história em profundidade, ela inclusive diria que esses nem sequer são os eventos mais significativos. He could easily have picked this point. Ele facilmente poderia ter escolhido esse ponto. He could have gone into the Babylonian War. Ele poderia ter entrado nas guerras babilônicas. Or he could have picked up the three horns. Ou ele poderia ter escolhido o período de 3 chifres. But instead he goes straight from Alexander the Great Mas em vez disso, ele vai diretamente de Alexandre o Grande to 4 para 4 to 2. para 2. Why do you think he does that? Por que Brother você acha Amos? que ele faz isso? Irmão Amelis. Because he wants to make a point, specific point. Porque ele quer fazer um ponto específico. Okay. And those histories are what he needs to make that point. E essas são as histórias que ele precisa para poder fazer esse ponto. What is all this a history of? De que essa história toda se trata de quê? War, Yes? Guerra? I'm Guerra. trying to be a little bit more specific. Tente ser um pouquinho mais específico. rise and fall of nations, maybe. A ascensão e queda de nações. More specific. Mais específico ainda. Don't know. Consider another chapter in the Ele book não of sabe. Daniel, Considerando outro capítulo do livro de Daniel, where you would see all this history covered without details. onde você vê toda essa história coberta de detalhes. Where do you find it? Onde é que você encontra essa história? Daniel 2. Yes. This is the history of Daniel 2. Without that many details? Yes. Toda essa história sem todos esses detalhes. It's just the history of Greece. É somente a história de Grécia. So this is all Bible history. Então tudo isso é história bíblica. But Daniel wants to make an application. Mas Daniel quer fazer uma aplicação. So he's going to look at this tree loaded with information, Então ele olha para essa árvore carregada de informação and he's going to say e o que ele vai dizer that he wants this event, é que ele quer esse evento, and he wants this event, ele quer esse evento and he wants this event e ele quer esse evento to make an application. para poder fazer uma aplicação. And that is Daniel 8, verse 8. E isso é Daniel 8, versículo 8. So all the history of piracies Então toda a história de Pirro is looking at Daniel chapter 2, é olhar para Daniel 2, the same biblical history, a mesma história bíblica, and saying, okay, e dizer, ok, we have this period of the Grecian Empire. nós temos esse período do Império Grego, We're now seeing its fall, onde a gente vê a sua queda, and we want to make a different prophetic point. e a gente quer fazer um ponto profético diferente. So instead of picking up the points of Daniel 8, verse 8, Então, ao invés da gente escolher os pontos selecionados em Daniel 8, verso 8, we're going to go into this history, a gente vai para essa história da Terceira Guerra. then we're going to cover this history, Então, a gente vai para essa outra história and we're going to cover a little bit of this history. e a gente vai cobrir um pouco dessa história. So we're going to the same biblical history of Daniel 2 Então, a gente estará indo para a mesma história bíblica que aparece em Daniel 2 and the fall of the Grecian Empire, e a queda do Império Grego. and we're deciding to create a different reform line E a gente está escolhendo criar uma linha de reforma diferente to make another application. para fazer uma outra aplicação. So in that way, when we look at Daniel chapter 11, Assim, dessa forma, quando a gente olha para Daniel 11 and people have no problem seeing that as a parable, e as pessoas não têm nenhum problema em ver isso como uma parábola, the next question we ask, is there any difference between Daniel 11 and the story of Pyrrhus? a próxima pergunta que a gente faz é: existe qualquer diferença entre Daniel 11 e a história de Pirro? Brother Yes. Lewis. Irmão Luiz.
No sé si viene el caso justo con esta pregunta, pero creo que puede servir. I don't know if it is pertinent to this specific question, but he thinks it may be useful. Estaba pensando que la diferencia quizá entre Daniel 11 o Daniel 8 con el resto de la He historia was thinking that maybe the difference between Daniel 11 or maybe Daniel 8 and the rest of history es que no estoy seguro si Daniel escogió esos eventos is that he's not sure that Daniel selected these events, o si escribió eso porque eso es lo que le fue mostrado. or if he wrote that because that was what was shown him. Para o português seria, ele não sabe se I'm translating to português. Okay. Ele não sabe, a diferença que ele vê, talvez, entre Daniel 8, 11 e o restante da história, é que ele não sabe se Daniel escolheu aqueles eventos ou se ele simplesmente escreveu porque foram aqueles os eventos que foram mostrados para ele. So, if I understand correctly what you're saying, Então, se eu entendi corretamente o que você está dizendo, you're saying we should remove Daniel from the equation. você está querendo dizer que a gente deveria remover Daniel da equação. Ele não sabe. So, when we look at Daniel 8, verse 8 or 11, Então, quando a gente olhar para Daniel 8 ou Daniel 11, we're saying that God is making a specific point, nós estaremos dizendo que é Deus quem está fazendo um ponto específico. and He's just having Daniel dictate that. E ele está simplesmente escolhendo que Daniel escreva isso. Yo creo que Daniel escribe lo que ve I believe that con Daniel su entendimiento y sus palabras. I believe that Daniel writes what he sees with his own understanding and his own words. So Daniel is, can you repeat that, sorry? Você pode repetir isso, por favor? Que yo creo que Daniel escribe lo que ve I believe that Daniel writes what he sees con su entendimiento If y he- sus palabras, with his own understanding and with his own words, bajo inspiración obviamente. under inspiration, obviously. Okay. Okay. How do you understand it when we say that the movement doesn't make mistakes? O que é que você entende quando a gente diz que o movimento não comete erros? How do you understand that concept? Como é que você entende esse conceito? Tiene que ver con el rol profético que nos toca cumplir. It's pertinent, it's related to the prophetic role we have to do. Same as Daniel. The same as Daniel. O mesmo que Daniel. So on that level, aren't they the same? Nesse sentido, não é a mesma coisa? So even though there's a human agent, Porque, sendo assim, apesar de que exista um agente humano, whenever anything is opened up to this movement, quando quer que seja que algo seja aberto a esse movimento, that's the work of God, not an individual. então esse é o trabalho de Deus e não de um indivíduo. Acho que sim. So we then okay to see them as the same. Então a gente estaria bem em ver que é a mesma coisa. So then we can understand if Daniel 11 is a parable, then so is the history of Pyrrhus. Sendo assim, a gente poderia ver que se a história de Daniel é uma parábola, também é a história de Pirro. We're just looking at that kingdom of Daniel chapter 2 A gente estaria apenas olhando esse reino de Daniel 2 and picking out different points to make a separate application. e selecionando pontos diferentes para fazer uma aplicação diferente. Is everyone okay with that? Tá todo mundo bem com isso? One of the reasons that I really want us to get this point Uma das razões pela qual eu realmente quero que a gente entenda bem esse ponto is that there is that slight difference between looking at Acts 27 and Daniel 11 é porque existe uma sutil diferença entre olhar para a história de Atos 27, Daniel 11 and next week or soon when you and I start looking at the history of Pyrrhus. e quando nós na próxima semana formos então a começar a história de Pirro. What's the difference between studying Acts 27 as a parable and studying the history of Pyrrhus? Qual é a diferença entre estudar Atos 27 como uma parábola e a de estudar a história de Pirro? Brother Daniel. Irmão Daniel. It's not for this question. Eu não queria responder a essa pergunta especificamente. Sister Yumi. Irmã Yumi. We discussed yesterday the difference between studying Acts 27
A gente discutiu ontem a diferença entre estudar Atos 27 de Pirro. Posso olhar meu caderno? Posso olhar meu caderno? Can she is asking if she can look at his annotations, at his notebook? We'll work through it. If you read Acts 27, verse 27. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ler Atos 27. 27. Okay. Sure. If you could read that, please. Se você puder ler, por favor. Qual? Atos 27, 27. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. So what do we immediately know about that verse? O que a gente imediatamente sabe a respeito desse versículo? Que eles estão próximos de algum lugar. That they are near someplace. Okay. Ok. So if we decide to do a study on Acts chapter 27, Então, se a gente decidisse fazer um estudo sobre Atos 27, can we just pick apart the bits we like and leave the rest? será que a gente pode selecionar a parte que a gente gosta e ignorar o resto? Or do we have to consider them? Ou será que a gente tem que considerar tudo? Acredito que devemos considerar tudo. She believes, that we need to consider everything. So when we read verse 37, Então a gente lê o verso 27, and it says there's 276 people on board this ship, 37, e diz que tinham 276 almas no navio. what do we know? O que a gente sabe? Não entendi a questão. Quando a gente lê o verso 37, diz que tem 276 almas no navio. O que a gente tem que fazer com isso? Salvá-las? She doesn't understand the question. So when we look at Acts 27, how do we read this? Então, quando a gente olha para o Atos 27, como é que a gente lê tudo isso? What is this journey? De que se trata essa jornada? It was kind of the first way I wanted us to consider as we read. Era mais ou menos a primeira maneira que eu queria que a gente considerasse ao lermos. That what are we reading? O que é que nós estamos lendo? Parábola? A parable? Okay. Ok. So verse 37, Então, verso 37. this number 276 is part of that parable. Esse número 276 é parte dessa parábola. So what can that tell us? E o que isso pode nos dizer? Without having to know the specifics of what that specific information means. Sem ter que lidar com o que especificamente essa informação quer dizer. Can we discard it? Será que a gente pode descartar essa informação? Acredito que não. She believes that we can't. So it's important. Então é importante. Sim. It's part of Yes. a parable. É parte da parábola. It has prophetic significance. Tem um significado profético. Would you agree? Você concordaria? Sim. Yes. So Acts 27 is giving us a history, Então Atos 27 nos está dando uma história. and a lot of things might have happened on that boat, E muitas coisas aconteceram naquele navio. but Luke, under the inspiration of the Holy Spirit, Mas Lucas, sobre a inspiração do Espírito Santo, perhaps not himself understanding that this is going to be a reform line, talvez nem ele mesmo entendia que isso aqui ia ser uma linha de reforma. he still dictates the specifics of that voyage that we need. Ele, apesar disso, ele escreve os detalhes que a gente precisa sobre essa viagem, That we need to create a prophetic application. para que nós pudéssemos ter uma aplicação profética. So you could say this voyage has already been cherry-picked.
Então você poderia dizer que essa viagem já foram selecionadas as cerejas dela. I'm sure there were details of what happened in Sidon, in these cities, or on that boat that we aren't aware of. Ela tem certeza de que ocorreram detalhes no navio, no barco, no mar, que não foram escritos. Because Luke, under inspiration, was aware that they weren't necessary for us to know. Porque Lucas, sob inspiração, era ciente de que isso não era necessário saber. And he's looked at that history of the voyage, E ele olha para toda a história da viagem and he's cherry-picked what we need to make prophetic e application. ele vai escolher as cerejas que ele quer para poder fazer a aplicação dele. So if he's cherry-picked the fact there were 276 people on board that boat, we know it has prophetic significance. Se ele escolheu a cereja para diz que existiam 276 almas naquele navio, a gente sabe que a gente tem que considerar essa informação. And that is the difference when we go and study the history of Pyrrhus or World War II. E essa é a diferença de quando nós vamos estudar a história de Pirro e da Segunda Guerra Mundial. Then you and I have to go to that tree and recognize what cherries are to be picked and what cherries are to be left on the tree. Porque nessas histórias somos nós que temos que ir ver a história e reconhecer quais são as cerejas que são relevantes para a aplicação. One of the reasons that I'm laboring that point in advance is because we're going to study Pyrrhus. Uma das razões pela qual ela está trabalhando esse ponto antecipadamente é porque a gente vai trabalhar isso na história de Pirro. And we need to learn to discern early in our study E a gente precisa aprender cedo, ou logo no início dos nossos estudos, a discernir that we're not picking everything que a gente não vai pegar tudo and we're not picking nothing. e que a gente não vai escolher não pegar nada. Because the questions that I find arise Porque as perguntas que ela vê que surgem are people saying, são o que as pessoas dizem. why aren't you including this piece of information or that information? Por que você não está incluindo essa parte de informação ou esse outro pedaço de informação? And I'm just saying that we need to cherry pick with a degree of discernment and caution. E o que ela diz é que a gente simplesmente tem que escolher as cerejas com discernimento e precaução. But we're practicing some of this methodology in Acts chapter 27. Mas a gente já está praticando um pouco dessa metodologia ao estudar Atos 27. Because here we can place a parable on a reform line without yet having to deal with those details. Porque aqui a gente já consegue colocar uma parábola numa linha de reforma sem ainda ter que lidar com todos esses detalhes. So our conclusion Então for our review, a nossa conclusão de nossa revisão this is all the history of Daniel chapter 2. é que tudo isso é a história que está em Daniel 2. It's just expanding on that Grecian Empire. É simplesmente expandir sobre o que está contido nesse império da Grécia. And just like Daniel delves into that history and picks up specific points to make application, E assim como Daniel ele entra naquela história e escolhe alguns pontos para fazer uma aplicação profética específica, we dive into that biblical history and pick separate points. nós mergulhamos nessa história bíblica e escolhemos outros pontos. And if Acts 27 is a parable and Daniel 11 is a parable, E se Atos 27 é uma parábola e Daniel é uma parábola, Pyrrhus and World War II become parables, Pirro e a Segunda Guerra Mundial também se tornam parábolas. and they need to be treated as such using similar rules or the same rules. E elas então devem ser tratadas, essas histórias devem ser tratadas como tais, como parábolas, e ser usadas as mesmas regras. Do we have any more questions or thoughts on that? Será que a gente tem mais alguma pergunta ou pensamento sobre isso? Yes. Microfone. Eu não entendi se a história de Daniel 8 foi um argumento para falar por que Pirros era uma... She didn't understand if the history of Daniel 8 was an argument to say that the history of Pirro É uma parábola is a parable, ou se era só um argumento para dizer que a gente tem que selecionar as or coisas. if it was an argument to say that we have to select, to cherry pick. So is Daniel 8 to prove that Pyrrhus is a parable or to say that we have to select? Porque eu ainda não entendi qual é o argumento que faz as histórias não bíblicas serem uma parábola também. Because she didn't understood yet the argument about how we can say that histories that are not from the Bible are a parable. How the histories that are not biblical histories can be a parable. I suppose my argument to that would be that it is biblical history. Ela diria que o argumento dela é que isso é uma história bíblica.
that this is the history of Greece, de que essa é a história de Grécia, as shown in Daniel 2, como aparece em Daniel 2, and then in Daniel 8 and Daniel 11, então em Daniel 8 e Daniel 11, but picking up different points. mas escolhendo pontos diferentes. So we might not find Pyrrhus named specifically, Você pode não encontrar o nome de Pirro de forma específica, but what we've done is use the same method that Daniel used mas o que a gente fez foi usar o mesmo método que Daniel usou, on the same period of history. no mesmo período de história. So I think your question is related. Eu acho que a sua pergunta ela está relacionada. I would suggest that Daniel 8:8 both proves Pyrrhus as a parable, Ela diria que Daniel 8:8 prova tanto que Pirro é uma parábola, and that just like Daniel cherry-picked, we also cherry-picked. e de que assim como Daniel selecionou as cerejas, nós também estamos selecionando as cerejas. Are you okay with that? Você está bem com isso? Any other thoughts? Algum outro pensamento? We'll review this concept again before we start studying the history of Pyrrhus. Nós vamos rever esse conceito uma outra vez, antes de começarmos a estudar a história de Pirro. If we turn to Acts chapter 27, Mas se nós formos agora para Atos 27, we will quickly review where we got to yesterday. nós vamos rapidamente revisar o que vimos ontem. We identified that this was Paul's fourth missionary journey. Nós identificamos que essa foi a quarta viagem missionária de Paulo. And where does it begin? E aonde é que começa? Cesareia. For this period of review, feel free to just shout out answers. Durante What esse período de revisão, sinta-se livre para simplesmente gritar as respostas. What does Caesarea mean? O que Cesareia quer dizer? Severed. Cortar. Severed. Paul presents what message? Paulo apresenta qual mensagem? A primeira mensagem angélica, First Angel's Message. To who? Para quem? Félix, Festus. Felix, and we see him transition to Festus. Félix, e vemos que isso transita para Festus. We named some other transitions that we see at the arrival of the first angel. Nós vimos outras transições entre governadores que ocorrem quando chega o primeiro anjo. Reagan e Bush. Another one, Algum outro? Dario e Ciro. in that order. Qual é a ordem? Dario e Darius. Ciro. Darius and Cyrus. And Brother Wesley added another one yesterday. Irmão Wesley adicionou mais um ontem. What was that one? Qual que foi esse? Is he here? Foi Fifth, Sixth Kingdom of Revelation 17. And what time of the end is that dealing with? E com que tempo do fim isso está lidando? 1798. Reagan and Bush, 1989. So we can see it's a theme at the time of the end to see this transition in a state power. Então nós podemos ver que é um tema que sempre aparece no tempo do fim, é de que há uma transição entre o poder do Estado. And Felix and Festus represented who? E Félix e Festus representavam quem? State. USA. Estados Unidos da América. And then Paul presented to another individual. Who was that? Mas então Paulo, ele apresenta o evangelho para um outro indivíduo. Quem era esse? Agrippa. What are some things we noted about Agrippa? Quais são algumas das coisas que a gente sabe sobre Agrippa? First of all, who does he represent? Primeiro de tudo, quem é que ele representa? A Igreja Okay. Adventista. Who would like to prove that? Quem gostaria de provar isso? Give me some logic that shows how we can use him as a symbol of the church structure. Dê-me alguma lógica para que a gente possa utilizar Agrippa como um símbolo da estrutura da igreja. He was a Jew. Jewish king. Um rei judeu. What did he have oversight over? Ele tinha que cuidar do quê? Do templo. Temple and appointing the high priest. Do templo e de escolher quem era o sumo sacerdote. Another cause for us to identify him as the structure. Outra razão para que a gente possa identificá-lo como representando a estrutura. Ele sabia o que era ser judeu. He knew what was to be a Jew. How was to be a Jew. So, in Acts 26:26, Então, em Atos 26:26, for the king knoweth of these things, porque o rei
diante de quem também fala com ousadia, sabes estas coisas. If you'll read 26 and 27. Vou ler os 26 e 27. Atos 26, 26 e 27. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Fourth generation, because he knows of the prophets' scripture, the prophetic scripture. Yes, so we can mark the fourth generation. Então a gente pode marcar a quarta geração. We'll look at that again in a moment. A gente vai olhar para isso em um momento, novamente. And your point, sorry? E o seu ponto qual era? Perdão? That he knew about the prophecies. That he knew about the prophecies. Que ele sabia as profecias. Did he just know about them? Será que ele só sabe delas? He saw the spirits of his father. He understood. He understood. Ele entende. Lots of people in the world today are aware of the book of Revelation. That's why they use words like the apocalypse or Armageddon. Muitas pessoas no mundo hoje estão cientes de que existe um livro chamado Apocalipse. Por isso que elas utilizam a palavra Apocalipse e Armagedon. But what sets Agrippa apart? Mas o que torna a Agripa diferente? He was persuaded. He knew. He understood. He understood what the prophecies meant, were showing. But these prophecies doesn't get to the heart, doesn't go down to the heart. So did he not believe them? Então ele não acredita nelas? Não, ele acredita, He mas não believes, deixa. But that doesn't change his heart. Okay, thank you. That's what I was looking for. Muito obrigado, era isso que eu estava buscando. Lots of people are aware of prophecy, Muitas pessoas estão cientes da profecia, but they don't necessarily believe it. mas eles não necessariamente creem nela. Agrippa not only knew of them, but he believed them. Agripa não somente conhecia elas, mas ele acreditava nelas. So you could ask him if he believed the 2300 and he would say yes. Então, se você poderia perguntar, você acredita nos 2.300 tardes de manhãs? Ele diria sim. But you also identified his problem. Mas você já também identificou qual era o seu problema. And Qual era o that's- problema dele. So if we mark a Jewish king, Então, nós marcamos um rei judeu. he believed the prophets, Ele acreditava nos profetas. and then you also mentioned the concept of the fourth E generation. também vocês mencionaram o conceito da quarta geração. So he had the same response as Felix had, and that was one of fear. Então, nós sabemos que ele teve a mesma resposta que Félix teve, que foi uma resposta de temor. Ellen White explained why he was afraid, what went back through his memory. Ellen White explica o porquê que ele teve medo, o que aconteceu na sua mente, na sua memória. Ele lembrou da sua própria família. His great-grandfather, his great-uncle, Seu and his bisavô, father. seu tio-avô e seu pai. Prophet killers. Fourth generation of those that killed the prophets. Era a quarta geração daqueles que mataram os profetas. He watched his father humbled because of pride. Ele viu seu pai ser humilhado por causa do orgulho que ele tinha. Ellen White describes how his father died a terrible death because he allowed the people to deify him. Ellen White descreve como o pai de Agripa sofreu uma morte terrível porque ele deixou o povo deificá-lo. Who did we compare Agrippa to make our point? Com quem a gente comparou Agripa para poder fazer o nosso ponto? Belshazzar. So to correct a verbal typo yesterday, Para que a gente possa corrigir uma equivocação que a gente falou errado ontem. I referred to them as observing their fathers. Eu me referi que eles estavam observando os pais deles, Belshazzar, it was his grandfather. mas o avô de Belsazar, Before people write in the comment section. antes que as pessoas escrevam nos comentários dos vídeos. So how did we line up Belshazzar and Agrippa? Como é que a gente alinha Belsazar e Agripa? What was Paul able to say to Agrippa that Daniel said to Belshazzar? O que Paulo pôde falar para Agripa que Daniel também falou para Belsazar? Yes. Thou knowest.
Thou knowest. Was that what you were going to say? Era isso que você ia falar? Though thou knewest all this. Por mais que você sabia de todas as... Ademais que você já sabia de todas essas coisas, você fez a mesma coisa. And what was both of their problems? E qual que era o problema que os dois tinham, Belsazar e Agripa? Pride. Orgulho. Daniel 5:22 Isso está em Daniel 5:22. says Belshazzar had not humbled his heart. Diz que Belsazar não humilhou seu coração. Ellen White says that Agrippa refused to accept the cross because of his pride. Ellen White diz que Agripa rejeitou a cruz por causa do seu orgulho. And both had a living experience in their father and grandfather to observe what would happen. E Belsazar e Agripa tinham uma experiência viva nos antepassados dele para que eles pudessem já ter observado o que ocorre ou o que ocorreria. Então, orgulho. So this is what marks the beginning of Paul's journey on the first ship. Então, isso é o que marca o começo da jornada de Paulo nesse navio, Sister Shimon. no seu primeiro navio. I don't remember how we did the link, Felix and Festus for USA. Can you just remind me? Ela não lembra como é que a gente fez a conexão entre Félix e Festus com os Estados Unidos. Você poderia nos lembrar? How we made Felix and Festus a symbol of the USA? Como é que a gente fez Félix e Festus um símbolo dos Estados Unidos? Sim, é essa a pergunta. We did it yesterday. A gente fez isso Yes. ontem? Eu não Yeah, I lembro. don't remember. Does someone feel comfortable answering that question? Será que alguém se sente confortável em responder essa pergunta? Both represented the state. And there was a transaction from one Felix to the other Festus. And also in both transactions, e as duas transições, Son en el inicio del tiempo del fin. and both changes are at the beginning of the time of the end. As duas transições são no início do tempo do fim. Okay. Ok? Are both correct? Ambos estão corretos. So we get to the time of the end, A gente está no tempo do fim and Paul presents the first angel's message e Paulo apresenta a primeira mensagem angélica to a state power. para um poder do Estado. And to that state power, he's not able to say what he said to Agrippa. E para aquele poder estatal, ele não consegue contar o mesmo que ele fala para Agripa. He's not talking to somebody who he could say, thou knewest all this. Ele não estava falando com uma pessoa a quem ele poderia dizer, você já sabia de tudo isso. We're also able to identify this state power change from one king to another king. A gente também é capaz de identificar quando o poder estatal muda de um rei para outro In the history of the time of the end. na história do tempo do fim. Is that okay? Isso está bem? Rome also, no? Is a symbol of USA. Sorry? Rome also can be a symbol of USA. Rome also a symbol of USA. Roma também seria um símbolo dos Estados Unidos. Yes. Are we okay with all that so far? A gente está bem até agora com tudo isso? If we're okay with the time of the end, we'll move on. Se a gente está bem com o tempo do fim, a gente vai avançar. Brother Ethan. Irmão Ethan? Oh, wait for the mind. He just asked what's written on the board. Ele perguntou o que está escrito ali embaixo de rei judeu. He asked what is written under Jewish king. It's that he believed the prophets. O que está escrito debaixo de reis judeus é que ele acreditava nos profetas, Agripa. Which starts to have implications for our leadership at the time of the end. O que traz certas implicações para os nossos líderes, para os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia no tempo do fim. Are they willfully ignoring the message? Será que eles estão voluntariamente ignorando a mensagem? Exactly how convicting was it? Exatamente quão convincente ou quão convencidos eles foram. If we're okay with that, we will move on to the journey. Se a gente estiver bem com isso, a gente pode avançar com a nossa jornada. Are you okay with that, Brother Ethan? Você está bem com isso, irmão Ethan? If somebody would read verses 1 to 5 of chapter 27. Se a gente for para o verso de 27, alguém poderia ler os versículos 1 a 5? E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta.
E embarcando nós em um navio adramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilia, chegamos a Mirra, na Lícia. This is the ship of Adramyttium. Esse é o navio de Adramitino. And what does Adramyttium mean? E o que Adramitino quer dizer? Death, abide in death. I shall abide in death. Eu permanecerei na morte. So we know that when we get to the time of the end, Então a gente sabe que quando a gente chega no tempo do fim, and we speak of Felix and Festus and Agrippa, e a gente falou sobre Félix, Festus e Agripa, we're not speaking about individuals, we're speaking about structures. a gente não está falando sobre indivíduos, a gente está falando sobre estruturas. So when we consider this abiding in death, Então quando a gente considera esse permanecer na morte, we understood that the first angel's message comes to us and creates fear. nós entendemos que a primeira mensagem angélica ela chega até nós e ela produz temor. Because at the same time that it shows to us our dead condition, it also shows us a coming judgment. Porque ao mesmo tempo em que ela nos mostra a nossa condição morta, ela também nos mostra um juízo vindouro. And then it becomes our choice whether we choose to become alive E aí se torna a nossa decisão, se é que a gente vai escolher se tornar vivo or to remain dead. ou permanecer morto. And we saw that with the valley of the dead dry bones. E a gente viu isso no Vale dos Ossos Secos. What that story doesn't show is those bones that choose to remain dry and dead. O que aquela história não mostra são aqueles ossos que escolhem permanecer secos e mortos. So verse 1 to 5 is the story of this first ship, the ship of Adramyttium. Então os versos 1 a 5 são a história daqueles navios, desse navio, o navio Adramitino. So we should expect to see the story of these structures fall. Então a gente espera ver a história de como essas estruturas caem. From verse 1 to the end of verse 5 should give us the story of their destruction. Do verso 1 ao verso 5, devemos encontrar a história da destruição destes. The story of what happens if corporately we choose to abide in death. A decisão que ocorrerá se nós corporativamente escolhermos permanecer em morte. So we've already covered, to a certain degree, verses 1 and 2. Então a gente já tratou um pouco dos versos 1 e 2. This is what gave us the ship, and it also gave us our 3 Christians. Foram esses versos que nos deram o navio Adramitino e também os 3 cristãos. Paul, Aristarchus, and Luke. Paulo, Aristarco e Lucas. So we'll pick it up from verse 3. Então a gente vai começar do verso 3. We've covered Caesarea. Where does it next take us to? Nós já tratamos de Cesareia, que é onde começa. Para onde é que a gente vai agora? If somebody would reread verse 3. Será que alguém poderia ler outra vez o versículo Or 3? if you could read verse Eu posso ler o verso 3. E chegamos no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente. Lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. So the next stop is at Sidon. Então nossa próxima parada é em Sidom. We're going to look at what Sidon represents. Nós vamos olhar o que Sidom representa. If you can go into the Hebrew, Se vocês puderem ir para o hebreu, or the Greek in this case, ou para o grego nesse caso, and look at the meaning of the word Sidon. e olhar para o significado da palavra Sidom. You'll find that it means, Você vai encontrar que quer dizer it has this concept of hunting. que tem esse conceito de caçar. It comes from a word with the sense of fishing, of trying to catch fish. No sentido de tentar capturar um peixe. And if you go down into those words, E se você for se aprofundar nessas palavras, it starts
as G4605, Começa como G4684. 46. G4605. Ah, G4605. It's of Hebrew origin and it's going to take us to a Hebrew word. É de origem hebraica, então o código vai ser agora de uma palavra hebraica, H6271. H6721. So it's a Greek word Então é uma palavra grega, that originates from a Hebrew word, que é originária de uma palavra hebraica, which is H6721. que é H6721. It's this Hebrew word that begins to give us the definition. E é essa palavra hebraica que nos começa a dar a definição. Are you following what we're doing? Vocês estão seguindo o que a gente está fazendo? We're okay? Tá todo mundo bem? Ok. And it gives us this sense of catching fish E ela nos dá essa ideia de capturar peixes or a fishery. ou de pescaria. And it comes from another Hebrew word, E ela vem de uma outra palavra hebraica, H6679. H6679. And this word gives us E essa palavra nos dá this concept of fishing. esse conceito de pescar, But as we go into the root, mas quando a gente vai para a raiz, it means to lie alongside. quer dizer repousar ao lado. By implication, to catch an animal, Por implicação, capturar um animal, to lie in wait. Sentar-se e esperar. So what imagery does that bring to your mind? Então, que imagem isso traz na sua mente? Treachery. Treachery? Tarrying time. Tarrying time? Tempo de tardança. We're jumping to application. A gente já está pulando para a aplicação. So, you're trying to catch an animal. Então, você está tentando capturar um animal. Why would it bring in the concept of laying in wait? Por que aqui está falando desse conceito de sentar e esperar? Because he's fishing. Because he's fishing. If we could keep to the fishing story, Se a gente se manter nessa história da pescaria, I always wondered why people liked fishing. ela sempre se questionou por que as pessoas gostam de pescar. For me, it was boring. Para mim sempre foi entediante. Because what do you have to do a lot of when you're fishing? Por que você precisa fazer bastante quando você está pescando? Have patience. You have to have Você patience. tem que ter paciência. Why do you need patience? Por que você precisa de paciência? So you can catch the fish. So you can catch the fish. Para que você possa pegar o peixe. Why do you have to be patient to catch the Por que fish? você tem que ser paciente para pegar o peixe? You have to wait. Because you have to wait. Porque você tem que esperar. And what's another word for wait? E qual é uma outra palavra para esperar? Tarry, someone said. Tarry. Tardar. So we can mark a tarrying time. Então você pode marcar um tempo de tardança. Are you okay with that? Você está bem com isso? Vocês estão bem com isso? Are we all okay with that? Estamos todos bem com isso? Can you understand what we did? Vocês conseguem entender o que a gente fez? So we went from the Greek word to the Hebrew Então a gente foi da palavra grega para o hebreu and into the root word of that Hebrew to try and understand its meaning. e para a raiz dessa palavra hebraica para a gente poder tentar entender o seu significado. And its meaning comes from this idea of fishing. E o seu significado vem dessa ideia de pescar. Not just fishing itself, but this idea of waiting for your prey. Não somente do ato de capturar um peixe, mas de você esperar pela sua presa. So you would throw in your net, Então você vai jogar a sua rede. and then what did the disciples do after they would throw in their net? O que os discípulos tinham que fazer depois que eles colocavam as redes deles? They would wait, Eles tinham que esperar. sometimes all night, Às vezes toda noite. bringing in this concept of to lie alongside and in wait, Nos dando esse conceito de ficar ao lado esperando. or to tarry. Ou de tardar.
Where did the name Sidon actually come from? Why is it the name of a city? De onde é que o nome Sidom de fato vem? Por que ela é o nome de uma cidade? So to try and identify the symbology behind these names, Então a gente está tentando identificar qual é a simbologia por trás desses nomes. we can approach them from a few different ways. A gente poderia abordar isso de maneiras diferentes. One is what we just did and try and tease out the meaning. Uma é o que a gente acabou de fazer, é tentar discernir o significado. But we can also look into history and see what this city actually represented. Mas a gente também pode olhar para a história e ver o que essa cidade representava. So if you look at Sidon as a city, Então, se você for olhar para Sidom como uma cidade, it was named after a man. ela foi nomeada após um homem. If you turn to Genesis 10, verse 15, Se você for para Gênesis 10, versículo 15, you'll find his first mention. você vai encontrar a sua primeira menção. Gênesis 10, versículo 15. 10, 15, right? 10:15. 10, 15. If someone would read that. Será que alguém poderia ler? Brother Ethan. Irmão Ethan. And Canaan begot Sidon, his firstborn, and Heth. Okay, so Sidon was the firstborn son of Canaan. Então Sidom era o primogênito de Canaã. With the concept of generations, what does that make him? De acordo com o conceito das gerações, o que isso torna ele? The priest? In one logic, yes. Numa lógica assim. Perhaps a different logic than how I'm approaching this. Talvez uma outra lógica da qual eu estou abordando isso. Chapter 10, verse 1. Capítulo 10, verso 1. If you would read that, Brother Ethan. Se você puder ler isso, irmão Ethan. Now these are the generations of the son of Noah, Shem, Ham, and Japheth, and unto them were sons born after the flood. So, you have Noah. Então você tem Noé. Sorry, I'm just looking for that. Um segundo, ela está observando algo aqui. Uh, 10 verse 6. Versículo 6. Yeah. Someone shouted it. Somebody read 10:6. Alguém pode ler o versículo 6? E os filhos de Cão são And then 10:15. E agora 10, 15. Someone with microphone there saying. E os filhos de Cão são She's Cush, 26. Misraim, Put e Canaã. E agora o 15. 15 não. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. So what generation is Sidon? Então qual é a geração que é Sidom? Yes. A quarta? Fourth? What generation? Sorry, were you answering? Fourth? Yeah. Sorry, I thought you said what. Ah. Close to the English. So we have another witness to place the fourth generation here. Então temos uma outra testemunha para colocar a quarta geração aqui. Why I went to 10:15 to begin with. Por que a gente foi para Gênesis 10, 15 para começar? For our study, I just want us to note one thing about Sidon. Para o nosso estudo, eu queria só ver uma coisa sobre Sidom. If you will read 1 Chronicles 1 verse 13 Se a gente for ler 1 Crônicas 1, verso 13, and keep your finger in Genesis 10:15. mas deixem seu dedo em Gênesis 10, 15 e vamos para 1 Crônicas 1, 13. So he's the fourth because of Noah, Ham, Canaan and Sidon. Qual que é o 1 Crônicas 1, 13. Brother Ethan? First Chronicle 1, 13. 1:13. Can I see that in there? Canaan, Sidon. Okay. Can I see the other one? And I
Eu não sei também. Okay. It's not going to do it in the Portuguese. Não vai acontecer em português. I don't think from this. Parece que não. This is Portuguese, not Spanish. Isso é português, não espanhol. Yes. Is Sidon spelt the same in both First Chronicles and Genesis Sidom está escrito da mesma forma em 1 Crônicas e em Gênesis. in the Portuguese? Em português, sim. Spanish also looks like. And in Spanish it's the same? Em espanhol também é a mesma coisa. Okay. So it's just the English that for some reason has this dynamic. Então, por alguma razão, é somente no inglês que tem essa dinâmica. If you go to the English in First Chronicles 1:13, Se você for para o inglês, em 1 Crônicas 1:13, it's spelled Zidon instead of Sidon. está escrito Zidom, They bring in the Z. em vez de Sidom. Eles colocam a letra Z. The only reason I want to mention this is we're going to word search Sidon. A única razão pela qual ela está mencionando isso é porque a gente vai buscar um pouco mais sobre Sidom. And if you're using an English Bible, E se você estiver usando uma Bíblia em inglês, Sidon and Zidon are the same place. Sidom e Zidom seriam o mesmo lugar. Originally the same man, the firstborn of Canaan. Originalmente é o mesmo homem, o primogênito de Canaã. So some of the history behind Sidon Então, uma parte da história por trás de Sidom was that until Tyre came to the ascendancy, foi de que até que Tiro chegasse à sua ascensão, until Tyre came to the ascendancy, até que Tiro chegasse ao poder, Sidon was the greatest economic powerhouse of the Mediterranean. Sidom era o poder econômico mais forte no Mediterrâneo antes de Tiro. If you could turn to Isaiah 23, verse 1 and 2. Se você puder ir para Isaías 23, versículos 1 e 2. Isaiah 23, 1 and 2. Isaías 23, 1 e 2. Isaiah 23, verses 1 and 2. If somebody would read that. Se alguém puder ler. Brother Ethan. Irmão Ethan. The burden of Tyre whole, ye ship of Tarshish, for it is laid waste, so that there is no house, no entering in from the land of Shittim. It is revealed to them. Be still, ye inhabitants of isles, thou whom the merchants of Zidon that passed over the sea have replenished. So this is a prophecy against Tyre. Então essa é uma profecia contra Tiro. And who does it say built Tyre up? E quem aqui é mencionado como sendo aqueles que fizeram com que Tiro crescesse? Sidom. So when you replenish something, what do you do to it? Então quando você enche algo, o que você faz com ele? If I would say something from the kitchen, let's say potatoes. Se ela fosse dizer que algo da cozinha, vamos dizer batatas. If I replenished the potato stock, what have I done? Se ela fosse encher o estoque de batatas, o que ela acabou de fazer? Multiplicá-los. Multiplied. What was their condition before? Qual que era a condição antes? Tinha pouco ou vazio. So they were low. Então eles estavam poucos ou vazios. Were they once full? Será que antes eles já foram cheios? Was that stock once full? Será que aquele estoque já esteve cheio? So once it was full, Então uma vez esteve cheio, then it starts to diminish. e aí começou a esvaziar, It's low, ficou vazio, and then it's replenished. Ficou It's baixo. built up again. e aí então foi enchido. Eles encheram outra vez. So I know Tyre has different
meanings in the Bible, Eu sei que Tiro tem significados diferentes na Bíblia, but if we consider it as a symbol of the papacy, mas se a gente considerar como um símbolo do papado, who replenishes the papacy? quem é que enche o papado? United States. The United States. Estados When Unidos. was it full originally? Quando é que esteve cheio originalmente? What do you mean with replenish? What does the word mean? What do you mean by the papacy being full of replenished? When did the papacy was, you said, when was the papacy full or filled? I don't. So if something is replenished, Então, se algo é preenchido, é enchido, it was once full, uma vez esteve cheio, that stock begins to run out esse estoque começou a acabar, until it's low, até que ficou baixo o estoque. and so you replenish it, you build it back up again. Então você enche, você está aumentando outra vez o estoque. Is that your question? Essa é a sua pergunta? Eu quero saber o que significa literalmente quando ela diz que o papado está sendo cheio. She wants to know what literally means that when the papacy was full or with the stock filled. What will be literally the papacy having his stocks filled? Like in history, what's the meaning of papacy? Like in history, what will be the meaning? Microphone. Qual o significado do papado está sendo cheio? What does it mean that the papacy is filled? When I would suggest when it is at the height of its power. E ela sugeriria que é quando estava no ápice do seu poder. Okay, she understood it. So it will be the 1260. That's where I was going. Is É that isso okay? que ela estava querendo ir. Está We're tudo okay bem com with isso? that? Okay. She didn't understood what she said. So if something's replenished, Então, se algo está cheio, tem que ser enchido. it's once high, É porque uma vez ele esteve alto, it falls to somewhere low, caiu para o estoque mais baixo, and then it's built up again. e aí teve que ser enchido outra vez. This is the concept of replenish. Esse é o conceito de encher. It's because in Portuguese it's a little bit different. Okay, I'm sorry. No, I just noticed it. Em inglês é replenished, que é diferente de encher. Replenished tem mais o sentido de você reabastecer. Can we Okay. have a microphone? Será que a gente pode ter um microfone para o Wilker? Então, em inglês não é encher, é que os moradores de Sidom reabasteceram a Tiro. So now Nesse it's caso, quando a gente lê o navio no versículo 1, Isaías 23, versículo 1, So in this case, when we read about the ships in Isaiah 23:1, nós podemos colocar como o poder econômico do papado foi cheio ou could we say that the economic power of the papacy was replenished? The economic power of the papacy? Yeah. Was it that was replenished? I'm not quite sure what that means. Of the English of it? Yes. He's saying those ships mean economic power here, so can we say that these ships mentioned in verse 1, the ships of Tarsus, are talking about the economic power of the papacy? And the replenishment of Tyre would be the replenishment of the economic power of the papacy? I'm not sure about the first verse. I think you could say that. Ela não tem muita certeza sobre o primeiro verso, ela acha que você poderia dizer isso. I wasn't hoping to go too deep. Ela não esperava ir tão profundo. If we go into the literal history, Se a gente fosse para a história literal, it was Sidon that sent the men and the materials to build the walls of Tyre. foi Sidom que deu os materiais e os homens para poder construir os muros de Tiro. Tyre was literally built up by Sidon. Tiro foi literalmente construída por Sidom. That was the concept I was trying to draw out. Era esse o conceito que ele estava tentando trabalhar. Sister Shemen? Irmã Shimen, I'm not sure if I understand you well. ela não tem certeza se ela entendeu. When bem. you say that Tyre has a different meaning in the Bible, Quando você disse que Tiro tem diferentes significados na Bíblia,
And after you said tower, it's a symbol of the papacy. E depois ela disse que Tiro é um símbolo do papado. And you said the one who Replenish it. replenish the papacy is USA. Is it what you said? I'm not sure to Então, o que você quis dizer é que o que reabastece o papado é os Estados Unidos. Ela não tinha certeza, ela não tem certeza se é isso que foi dito. So do you mean by the changing of kingdom, fifth head to the sixth one? What do you mean by that? Você está se referindo à mudança do quinto reino para o sexto? Tem relação com isso? You're bringing in the history of the kingdoms, so I'm not sure what you're meaning. Você está trazendo a história dos reinos, então ela não tem certeza do que você do As que a que you- você se refere. Straight after the papacy, you say the one who replenish it is the USA. That's why I go directly to the sixth kingdom. So, but just tell me what thought you wanna bring, because I didn't get it. Depois do please. quinto reino, vem o sexto, que é os Estados Unidos, que é quem reabastece o papado. Então, por isso que ela foi para esse sexto reino. Mas ela, na verdade, não está tão interessada em falar isso, mas sim entender o que ela está dizendo. I don't recall saying it was the USA. Ela não se lembra de já haver afirmado que é os Estados Unidos. I think somebody else mentioned that and made the application. Ela acha que alguém foi que mencionou isso e fez essa aplicação de que seria os Estados Unidos. And I'm not saying that I disagree with that. Ela não está querendo dizer que ela discorda com isso. I just wanted us to see how Sidon is used in the Bible, Ela simplesmente queria ver como é que Sidom é utilizada na Bíblia. in the meaning of its name and in its literal history, O significado do seu nome e a sua história literal. and how it's used in these verses. E como é que é usado nos seus versos. So I'm still having an unhappy look. Eu ainda estou tendo um olhar triste de você. So when we ask who replenish the papacy, what do you mean? Então, quando você perguntou quem é que reabastece o papado, o que você queria dizer? If you will touch this point later on, I can wait. Se você vai tratar desse ponto depois, eu posso esperar. Não tem problema. We're considering what the word replenish means. Nós estamos considerando o que a palavra reabastecer quer dizer. Are we comfortable with what the word replenish means? Estamos confortáveis com o significado da palavra reabastecer? So when was it at the height of its power? Quando é que esteve no ápice do seu poder? And when does it go down? Nos 1260 esteve no ápice. Quando é que desce? Em 1798. And then we know that it's replenished. Nós sabemos que vai ser reabastecido. I'm going to be a little bit vague with that one because I think it's a bit more complicated than Alguém falou decreto dominical e ela disse que ela vai ser um pouco mais vaga com relação a isso, porque ela acha que é um pouco mais complicado. So if we'll go to another verse, Nós vamos para um outro versículo, Jeremiah 25:22. Jeremias 25, 22. Jeremiah 25:22. Jeremias 25, 22. And then we're going to go to Joel 3 verse 4. E depois a gente vai para Joel 3, versículo 4. Joel 3, versículo 4. Joel 3, verse 4. Brother Ethan? Irmão Ethan? If you read Jeremiah 25:22 and if someone can be ready for Joel 3 verse 4. Ele vai ler Jeremias 25. Será que alguém poderia estar preparado com Joel 3, verso 4 para ler depois? We'll try and wrap this up quickly. Thank you. A gente vai tentar empacotar isso logo. Parminder was going to read Joel, I was going to read Jeremiah. Okay. Parmina ia ler o Joel I'll e have ele ia another ler one Jeremias. for Mas ela já vai ter outro. What was the verse in Jeremiah? I'm Qual era o sorry. verso em Jeremias 25, 12, 20, 22? 25, 22. 3, 2? 22. What? 25:22. Oh, okay. And all the kings of Tyrus, and all the kings of Zidon, and the kings of the isles which are beyond the sea. Joel 3 verse 4. Joel 3, verso 4. Carol. Yea, and what have ye to do with me, O Tyre and Zidon, and all the coast of Palestine? Will you render me a recompense? And if you will recompense me swiftly and speedily, will I return your recompense unto your own head. Thank you. Obrigado.
So what powers are mentioned in these verses? Quais são os poderes que são mencionados nesses versículos? Tiro e Sidom. How many powers do we have? Quantos poderes nós temos? Three? Can you name them? 3 poderes? Você poderia nomeá-los? First of all, name them in Jeremiah. O microfone. E primeiro, nomeie-os em Jeremias. Jeremias 25, 22. Jeremiah 25, 22. Brother Ethan, Irmão Ethan, you read that verse? você leu pra gente esse versículo. How many are you identifying? Quantos você identifica? 3. 3. 3. So you have a threefold power? Então você tem 3 poderes. Three powers? Yeah. Tyre, Tiro, Sidon, Sidom. and what's the other one? E quais são os outros? The isles beyond the sea. As ilhas que estão além do mar. So you would do you have a word in Portuguese for conglomerate? Então seria um conglomerado. What does that mean? A lot of things together. Oh. Yeah, a collection, a group of Okay. A gathering of. identities. Yeah. In Joel 3 verse 4, Em Joel 3, verso 4. Brother Ethan, if you can do that as well. Irmão Ethan, se você puder fazer isso também. Joel 3 4. Joel 3, 4. Uh, 3 as well. Just verse 4. Só o verso 4. Tyre, Zidon, in the coast of Palestine. What do you have mentioned again? Seria Tiro e Sidom em todas as regiões da Filístia. O que é mencionado de novo aqui? How many powers? Quantos poderes? 3. 3. Tyre, Zidon, and? Tiro, Palestine. Sidom Palestine. The coasts of Palestine. What is the coast. coasts of Palestine? e a costa da Palestina. What do you find there? Here is different Philistia, better. How is it said in? No, Philistia, but okay, just. Seria a costa da Filístia em português. Da Palestina em inglês. You mean like what's a coast? Você quer dizer o que é a costa? If the first one says kings of the isles, is that plural or singular? Se no verso 22 de Jeremias. Oh, Plural? não. Plural. Is Tyre singular or plural? Singular? Sidon singular or plural? Singular? So you have a single power, and then a plurality of powers. Você tem um poder singular, então um poder no plural. Tiro no singular, Sidom no singular e regiões da Filístia como um poder no plural. In Joel 3:4, do you have a similar pattern? E em Joel 3, 4 você tem esse mesmo padrão que em Jeremias. Yes. Can you name them? Where's the plurality? Será que você pode nomeá-los? Onde é que está a pluralidade aqui em Joel? The coast of Palestine. As costas da Filístia. So when it refers to the coasts of Palestine, Essas regiões da Filístia it's a network of city-states along that coastline. é uma rede de cidades e estados que estão nessa linha. It's not talking about just a nice long beach. Não está falando simplesmente de uma praia bela. So again, you have a singular, and a plurality. Então, outra vez você tem um poder no singular, outro poder no singular e um poder no plural. Sister Annabeth. Irmã Annabeth. In Jeremiah, Mas em Jeremias, it says kings of Sidon, diz reis de and not Sidom, king of Sidon. e não rei de Sidom. Jeremiah 25:22. Jeremias 25, 22. Is there more than one Tyre Existe mais de um Tiro or more than one Sidon? ou mais de uma Sidom? So is this referring to multiple kings at the same time, Será que isso está se referindo a vários reis no mesmo tempo or a succession of kings at any given time? ou de uma sucessão de reis ao longo do tempo? The last option. The last option. A segunda opção.
I would suggest that, but I haven't looked in detail. Ela sugeriria isso, apesar dela não ter olhado em detalhes. We could perhaps do that. Talvez a gente possa fazer isso. We're out of time, Nosso tempo acabou, but I don't want to spend too long on this tomorrow. mas ela não quer ficar tanto tempo nisso amanhã. So does anyone want to conclude our thoughts on Sidon? Então, será que alguém poderia concluir nossos pensamentos sobre Sidom? If we can see a singular and a plurality of powers, what does that remind you of? Quando a gente vê um poder no singular e um poder no plural, o que isso lembra vocês? When we make application. Quando a gente já faz a aplicação. The threefold union. The threefold union. So we have the dragon, the beast, and the false prophet. Você tem o dragão, a besta e o falso profeta. Do we have a singular, and a plurality? A gente tem aí um singular e um poder no plural? What, Sim, alguém disse. what does Tyre represent? O que Tiro representa? O papado. So what is Sidon left with? Então, Sidom, sobra o que para Sidom? What does Sidon O represent? que Sidom representa? United States, The USA. Estados Unidos, the false prophet. We've gone through 2 verses where we see this pattern, A gente foi por 2 versículos onde a gente vê esse padrão, but we could spend a lot of tomorrow's class going through more. mas a gente pode passar por bastante tempo da nossa classe amanhã vendo mais. We could go through Ezekiel 28 and 29, A gente poderia ir para Ezequiel 28, versos 20, Ezequiel 28 e 29, os capítulos, and see that same pattern, e ver esse mesmo padrão, where it's judgment on the dragon power, onde existe um juízo sobre o poder do dragão, judgment on Tyre, where it refers to Tyre and Satan in the same verses, e um juízo sobre Tiro, e aí se refere a Tiro e a Satanás nos mesmos versos, and nestled between those two judgments is the judgment on Sidon. e intrincado nesse juízo está um juízo sobre Sidom. So you can see that in with those 3 judgments, it's judgment on the dragon, the beast, and the false prophet. Então você pode ver esses 3 juízos, um juízo sobre o dragão, sobre a besta e sobre o falso profeta. And it's quite explicit about who the dragon and the beast is. E é bem explícito sobre quem é o dragão e sobre quem é a besta. So we have other evidences to make us consider Sidon as a representative of the United States. Então a gente tem outras evidências para que a gente possa fazer Sidom um representante dos Estados Unidos. But I'm hoping that we can move on tomorrow and conclude our line. Mas ela espera que a gente possa avançar amanhã e concluir nossa linha. So just to conclude this verse in Acts 27, Então só para a gente encerrar aquele verso de Atos 27, let's consider what Paul actually did here. vamos considerar o que Paulo passou aqui. If somebody would reread verse 3. Se alguém puder reler Atos 27, 3. Sister Annabelle? Verse 3. Verse 3. And the next day we touched at Sidon, and Julius courteously entreated Paul, and gave him liberty to go unto his friends to refresh himself. So what was Paul's experience at Sidon? Então qual foi a experiência de Paulo em Sidom? Foi tratado Sorry? humanamente por Deus, amigos. He was treated humanly. In Portuguese, he was treated. He was courteously entreated, she said, and he gave liberty to go and see his friend. And what was this to Paul? E como é que isso, que isso produziu em Paulo? Em português, it's not so easy to connect. Um refrigério. Em inglês é refresh, que é um refrigério. Refreshing. Foi um refrigério para Paulo. We could go to Isaiah 28, A gente poderia ir para Isaías 28, verse 12, verso 12. 10 to 12, which we won't read because we're out of time, Seriam os versos 10 a 12, os quais a gente não irá ler por causa do tempo. where he says, Onde é dito, this is the rest, onde é dito que este é o descanso and this is the refreshing, yet they would not hear. e este é o refrigério, porém eles não quiseram ouvir. So what application do we make of refreshing? Então, e qual é a aplicação que a gente faz sobre esse refrigério? Rain. Chuva. And Ellen White's description of Paul's stay in Sidon is that it was as an oasis. E a descrição de Ellen White sobre a experiência de Paulo em Sidom é de que foi como se fosse um oásis. What is an oasis? O que é um oásis? Is water?
a source of water. uma fonte de água. She says that it gave him the strength for the entire rest of his journey. Ela disse que isso deu para ele a força para o restante de toda a jornada dele. So I want to mark water, Então ela quer marcar água, an oasis, um oásis, a refreshing. um refrigério. So, to summarize quickly, Então, para resumir rapidamente, we reviewed our concepts of parables nós revisamos nosso conceito de parábolas as it relates to history. e a sua relação com a história. Then we reviewed our time of the end, where Paul's journey begins. Então, nós revisamos o tempo do fim, onde a jornada de Paulo começa. We read verses 1 to 5, which is the entire story of this first ship, Lemos os versos 1 a 5, que é a história completa desse navio, the bad ship. o navio mau. And then we looked at the second stop, Sidon. Então nós vimos para a segunda parada, que é Sidom. We looked into the meaning of the word, which gave us this concept of a tarrying. Nós vimos o significado dessa palavra, que nos dá uma ideia de tardança. We identified a fourth generation. Nós identificamos a quarta geração. We recognized that it is used in the Bible with the concept of a threefold union. Nós reconhecemos que é utilizado na Bíblia no conceito, dentro do conceito da tríplice união, And a representative of the United States. sendo representante dos Estados Unidos. Then we could see that to Paul himself it was as an oasis, E a gente pode então dizer que para Paulo foi como um oásis, which gives us the concept that water was supplied. o que nos dá a ideia de que água lhe foi dada, And we como se know- fosse um suprimento de água. Here is the beginning of our early rain, E nós sabemos que aí é onde nós marcamos o começo da chuva and it was a refreshing. temporã. Isso foi um refrigério. If there are no questions, we will close in prayer. Se não existe nenhuma pergunta, a gente vai encerrar com uma oração. Any closing questions or thoughts? Alguma consideração final ou alguma pergunta? We'll review this tomorrow. A gente vai revisar isso amanhã. If you'll kneel with me. Se vocês puderem ajoelhar comigo. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for these parables. obrigado, Senhor, por essas parábolas. Thank you, Lord, that you don't leave us ignorant or fearful, Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa ignorantes ou temerosos, but that you wish us to know where we are in prophetic history. mas porque o Senhor nos alcança onde nós estamos na história profética. Thank you also, Lord, that you tell us we don't do this journey alone, Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revela que nós não estamos nessa jornada sozinhos, but that you are with us the whole way. mas que o Senhor está conosco durante todo o caminho. I thank you in Jesus' name, amen. Isso eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.